2 hinos do nosso Ministério de Louvor e depois então daremos a palavra ao Sérgio Lopes, pastor Sérgio Lopes. Graça e paz, boa noite. Bom estarmos juntos, amém, queridos? Bom estarmos na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Vamos colocar em pé e vamos adorar a este grande Deus, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, sobre toda a terra. Esse é o nosso Deus, o nosso Rei, o único Rei, digno de ser adorado. É o que vale a pena. É o que vale a pena, é a presença do Senhor. O que adianta as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o seu nome? Este
empenho de trazer o cantor, o poeta, o pastor, para estar conosco nesta noite. Sérgio Lopes, com sua equipe, pode tomar sua posição aqui. Boa noite, igreja. Estão preparados para a gente cantar umas 80 músicas com vocês hoje aqui? É? Amém? Eu vi amém aí? Quem tem um CD de Sérgio Lopes, ou conhece alguém que tem um CD de Sérgio Lopes? Levanta a mão. Legal, pode mostrar. Quem tem o meu CD ou que já viu na casa de algum amigo meu CD deve estar sentindo falta de alguma coisa por aqui, né? Chapéu. Vocês sentem falta de chapéu, eu sinto falta do cabelo. Porque se eu tivesse um cabelo, deixa eu ver aqui. Se eu tivesse um cabelo como esse aqui, por exemplo, eu não usava chapéu, né? Cabelo bonitão assim, não precisava de usar chapéu. Me pediram para usar o chapéu, que eu não ia usar por causa da filmagem. Porque depois, quando terminar a filmagem, alguém for mostrar, mas quem disse que é o Sérgio Lopes? Não estou vendo o chapéu. Então o pastor Eliseu já deu a permissão dele e a gente vai poder então fazer uma apresentação parecida com aquela do DVD que você tem em casa. Amém? Não vou cantar 80 músicas para vocês hoje não, porque eu sei que ninguém vai ter paciência para ouvir cristão nenhum cantar 80 músicas no pé do dele, é muita coisa. Então, para não abusar da paciência de vocês, eu vou cantar somente 79 músicas. Vou deixar de fora aquela que diz assim, chora Israel, que ninguém aguenta mais ouvir essa música. Tem que cantar essa também? Então fala para a pessoa do seu lado assim, a vigília vai ser boa. Estamos preparados então para cantar essas 80 músicas. Não sei se vou conseguir aguentar cantar as 79, mas vou tentar. Se não aguentar, a gente para lá pela meia-noite, meia-noite e meia. Está tudo pronto aqui já? Wander, tudo pronto? Marco, tudo pronto? Aura, tudo pronto? Arthur, tudo prontinho? Pablo, tudo pronto? Lá na mesa de som, tudo pronto? Essa primeira música eu queria dedicar a Sônia, que falou comigo na hora que eu estava sentadinha ali conversando. E ela, cadê a Sônia? Está aqui. Você falou que gosta muito dessa música e a gente vai abrir então, comemorando esses 32 anos na casa de oração, cantando essa música que foi pedida pela Sônia. Se chama Para Onde Vão as Aves. Essa música tem 27 anos. Quer ver? Vamos ver se eu termino das contas. Ela foi composta em 1990. 2000. 10 anos. 22 anos, né? 22 anos essa música. E a gente continua cantando por onde a gente passa. Vamos cantar.
assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Pela imaginação, vamos lá para Jerusalém agora, sem pagar passagem, e beleza. Faz de conta que a gente está lá na tarde da crucificação de Jesus. Um monte de gente gritando: crucifica ele, mata ele. E alguns poucos amigos que Jesus tinha estavam ali embaixo, pouquíssimos, o resto estava lá gritando. Mas entre esses poucos amigos, Jesus sentiu falta de um amigo que ele amava tanto, a ponto de 4 dias depois desse amigo ter morrido, Jesus vai lá e traz esse amigo de volta à vida. Como é que era o nome dele mesmo? Lázaro. Então vamos nos transportar agora, daqui do Rio de Janeiro, vamos lá para Jerusalém. Faz de conta que é Lázaro que está cantando essa música. Faz um transporte melhor ainda. Faz de conta que você é Lázaro e eu estou sendo você, cantando essa música lá em Jerusalém.
você, você me responde assim: Cristo. Qualquer pergunta que eu fizer, eu vou começar a perguntar: quem vive? Cristo. Quem reina? Cristo. Quem salva? Cristo. Quem liberta? Cristo. Mas se por acaso eu perguntar a Ele, você me responde: glória. A Ele. Glória. Se prepara que a gente vai falar esse nome muitas vezes hoje. Vamos continuar. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer, nem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, nem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, nem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, nem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer, nem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, nem te lembrar. Canta comigo, quantas vezes? Nem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, te abandonou, nem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Quem vive? Quem reina? A Ele. Essa próxima música é uma declaração de amor para Jesus. Essa música não está dizendo por que eu amo tanto, e no refrão da música eu vou estar declarando escrachadamente o meu amor por Ele. Se você conhece a música, declara comigo. Se não conhece, nada impede que você declare agora. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te amo.
desconhecida me arrastei, me angustiava. Não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tu estás, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Antes de cantar essa próxima música, eu queria fazer uma pergunta para você. E da sua resposta vai depender se você está indo certo no caminho do céu. Pergunta difícil. Pergunta é: qual o maior inimigo de um crente? Eu sei que cada pessoa pode ter uma resposta diferente, então eu vou dar 3 opções de resposta. Vamos fingir que isso é um vestibular de Deus, né? Quem acertar essa questão já está aprovado para entrar no reino. Quem não acertar tem que repensar toda a sua vida como crente, porque essa pergunta é para crente novo e para crente antigo também. Pergunta então: qual o maior inimigo de um crente? Primeira resposta, primeira opção. Vou dar 2 ou 3 alternativas para você só escolher. Primeira alternativa, letra A: o diabo. Opa, comecei forte. Qual o maior inimigo de um crente? O diabo. Eu acho que de repente é letra A. Alternativa B: o pecado. Opa, o que será que está se passando nessa cabecinha ali?
Qual o maior inimigo de um crente? Letra A, o diabo. Letra B, o pecado. Vou dar uma letra C, só para baralhar mais ainda a sua cabeça. Letra C, o próprio crente. Então, repetindo a pergunta, qual o maior inimigo de um crente? Letra A, o diabo. Letra B, o pecado. Letra C, o próprio crente. Você, qual é a resposta que você me diz? Qual a letra? Letra C. A igreja está indo bem no caminho. Quando o homem não tem Deus, o maior inimigo dele realmente é o diabo. O que vai fazer tudo para ele não conseguir encontrar com Deus. Mas quando o Espírito Santo entra em nossa vida, aí a gente só peca se a gente quiser. Porque o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Só se a gente deixar é que ele entra de novo. O apóstolo Paulo fala que a maior luta que nós temos nessa vida é contra a nossa própria natureza, que tem uma inclinação natural para o erro, para o pecado, porque não presta. A gente pensa tanta coisa ruim. Calma, você é normal. É da nossa natureza mesmo. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, a diferença dele para o homem natural que ainda não tem Deus é justamente que o Espírito Santo que é nele avisa na hora que ele vai errar. Opa, não faz isso não, isso é errado. Essa vozinha que você escuta lá no fundo, insistindo para que você não vacile, não erre, é o Espírito Santo falando com você. E quando nós conseguimos ouvir essa voz, que é o Espírito Santo dentro da gente, dizendo, não faça isso, quando a gente obedece essa voz, a gente fica muito perto daquilo que Deus espera da gente. Então vamos cantar Natureza Humana. Fugir dos olhos vivos do Senhor.
muitos nomes, muitos deuses que são adorados por aí. E esses deuses, essas entidades, essas divindades que existem por aí, normalmente fazem com que em algum momento as pessoas que as seguem sangrem por elas. Invariavelmente. Infelizmente eu posso falar para você, sem exceção, fora do nosso Deus, Deus Israel, todos os outros que são inventados pelos homens em algum momento vão pedir o sangue daquelas pessoas que servem. Às vezes a gente ouve falar, alguns aqui talvez até já tenham visto, pessoas subindo escadas, pagando promessas, fazendo votos. E se num determinado momento dessa subida, de joelhos, de joelhos, o joelho da pessoa sangra, e alguém que vai passando do lado fala assim: olha, você está sangrando, os degraus estão ficando sujos de sangue. A pessoa olha para aquele sangue que ela derramou, olha para o joelho ferido e se orgulha. Veja, fulano está vendo o sacrifício que eu estou fazendo por ele, eu sou devoto dele. São Cicrano, Santa Fulana, não sei o quê. Peraí. As pessoas sempre sangram quando vão em busca da ajuda de alguém que não seja Deus. Quantos de nós já não ouviu falar de pactos de sangue, né? Que algumas seitas, religiões procuram adeptos, e quando essa pessoa vai firmar um compromisso com aquela determinada religião, tem que fazer alguma coisa em que o sangue dela vai ser derramado. Olha aí. Vamos sair da nossa realidade um pouquinho para você ver como isso é universal. Vamos para outro lugar. Vamos falar de Brasil. Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Os moços que pilotavam aqueles aviões, que se esborracharam naquelas torres, não derramaram apenas o sangue deles, achando que estavam fazendo um sacrifício para a entidade que eles acreditavam, mas derramaram o sangue de um monte de gente que não tinha nada a ver com a religião deles. E achavam que estavam fazendo uma boa ação. A Bíblia fala de um episódio em que o profeta Elias se encontra com 450 profetas de um deus egípcio chamado Baal. Outra porcaria inventada também. E a Bíblia diz que quando eles se encontram, começa aquela conversa lá. O seu Deus é de mentira? Ah, não, o seu que é. E então eles resolvem fazer um trato. Vamos levantar uma grande fogueira, e o Deus que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro. Não foi assim, pastor Eliseu? E Elias então fala para os profetas de Baal: vocês começam. E eles começaram: Baal, manda fogo para mostrar para esse incauto que tu és Deus, Baal. Baal, manda fogo. E foi passando o dia, e eles gritando. E Elias brincando com eles: fala mais alto. De repente ele está viajando, conversando com alguém. Não aconteceu nada. Não chegou fogo nenhum para queimar aquela lenha. E tem um momento do texto, que é esse momento que eu quero que você chamar sua atenção para ele, que a Bíblia diz em que os profetas de Baal se cortavam, sangravam, derramavam o sangue deles, para ver se com o sangue deles sendo derramado, Baal atendia. Não adiantou. E quando eles, já cansados, viram que Baal não ia mandar fogo nenhum, Elias é sua vez agora, vamos ver se o teu Deus resolve isso. E Elias fala: olha, então faz o seguinte, bota água nessa lenha. Como assim? Água? Bota água, porque se pegar fogo, vocês vão dizer que foi efeito do sol, que alguém botou uma chaminha lá de alguma coisa para acender. Então, encharca essa lenha de água, meu filho, encharca aí. E botaram água na lenha.
E Elias, com uma oração apenas, conversa com o nosso Deus. O nosso Deus manda fogo, e naquele dia os profetas de Baal tiveram que reconhecer que só o Senhor é Deus. Sabe o que eu acho legal nesse texto? E que está batendo junto com aquilo que a gente está falando aqui agora? É esse trecho que a Bíblia diz que eles se importavam, derramavam o seu sangue, e nem assim adiantou, porque se um Deus não existe, como é que vai responder a oração daqueles que o clamam? Diferente de todos esses deuses que existem pelo mundo afora, o nosso Deus se transforma em homem, se transforma em carne, vem até nós, e Ele, sendo Deus, sem necessidade nenhuma, Ele é quem sangra, para que eu e você não precisemos derramar o nosso sangue para nada. Que outro Deus fez isso? Nenhum outro. E a humanidade não percebe que todos esses deuses que existem por aí, seja de primeiro mundo, seja de terceiro mundo, seja na África, seja no Canadá, seja na Alemanha, tudo que é entidade que os homens resolvem adorar, que não seja o Deus de Israel, vai fazer com que eles sangrem. Por isso que quando eu penso em Jesus, sabe, eu não penso nele apenas como meu Deus que ele é. Eu não consigo pensar nele apenas como o Senhor, que ele também é meu Senhor. Mas ele mostrou que é muito mais do que isso. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Vem desse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem entender. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado, o que ele fez? E me perdoou. Isso teve preço. Isso teve um alto preço que ele já
Deus te criou, Deus te fez para que você seja livre. Livre de tudo que possa te trazer tristeza, depressão, solidão, mágoa. Deus não te fez para nada disso. A gente tem que entender isso. Difícil? Tem muita coisa na vida que é difícil e a gente consegue superar. Mas às vezes a gente fica preso a sentimentos, né? A palavras de maldição que alguém falou, que nos entristeceu e que aquela tristeza cauterizou ali, ficou, não saiu mais e está até hoje. E a gente às vezes vê pessoas felizes do nosso lado, cantando, pulando, dançando, e a gente não consegue ter uma coisa travada, sabe? Deus não te fez para nada disso. Quando Ele te criou, quando Ele te deu sopro de vida, Ele tinha um destino completamente diferente, um plano diferente. Qualquer coisa que signifique tristeza, depressão, mágoa, é como se fosse uma corrente que você arrasta, é como se fosse uma Babilônia agarrada em você, te prendendo, te segurando. O povo de Deus, conhecido por sua alegria, por suas festas, por sua música, de repente é acorrentado para a Babilônia. O Salmo 137 nos diz que eles chegavam para o povo de Deus e falavam assim: escuta, vocês são conhecidos pelas músicas de alegria de vocês? Cantem para nós alguns dos cantos de Sião. E a resposta do povo de Deus foi: como nós vamos cantar cânticos de alegria se estamos cativos em terra estranha? Então feche os seus olhos agora. Espírito Santo, se existem pessoas aqui essa noite presas a alguma coisa que retira da vida delas a alegria, a vontade de viver, o ânimo, a coragem, se existe alguma coisa que está roubando essas coisas da vida dessa pessoa, aniquila nessa noite, destrói nessa noite, e faz essa pessoa entender que o Senhor a chamou para que ela seja livre, em nome de Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes brandearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora
pessoas que dizem pra gente que acreditam em Deus. Você crê em Deus? Claro. Crê mesmo? Creio. Então eu vou te contar uma história. Aí quando a gente começa a contar as histórias da Bíblia para essa pessoa, ela vem esse crente com essa conversa de Bíblia de novo. Ué, como é que a pessoa pode crer em Deus se ela não acredita na Bíblia? Não tem como. Sabe por quê? Porque se não fosse a Bíblia, como é que a gente ia saber quem é Deus? Né? Se você crê em Deus, é um pacote completo. Tem que crer em Deus e tem que crer na Bíblia, que é quem traz ao conhecimento para o homem a grandiosidade, a soberania de Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. E nessa música que a gente vai cantar um pouco mais intimada, eu vou te convidar não a ficar de pé, mas mesmo sentado, você junto no ritmo da música, cantar junto comigo. A gente vai falar sobre isso, sobre histórias que a gente vai contar e a pessoa não acredita e depois fica dizendo que crê em Deus, mas não acredita nas histórias da Bíblia. Não tem como separar uma coisa da outra. Junto comigo assim, o ritmo da música. As histórias que conto não são palavras que o tempo pode apagar. Que Deus abriu as águas do mar eterno para todos passar. Sei que entre a loucura e a sabedoria há um abismo para separar. E o poder de Deus é loucura para os homens, mas eu faço questão de acreditar. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Se limites acontecer,
Quem vive? Quem reina? A Ele. Vamos aplaudir a Ele com mais força. Fica de pé um pouquinho. O ritmo da música junto comigo assim. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Em Israel Ele é conhecido como Yeshua HaMashiach, mas aqui essa noite Ele é Jesus Cristo, o Messias. Que da água faz surgir um vinho. Eu quero saber quem é que transforma o destino do meu povo. Eu quero saber, eu vou dizer, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja dada glória e o louvor e o poder. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja dada glória e adoração. Quem é que da água vai surgir o vinho novo? Eu quero saber quem é que transforma o destino de um povo. Eu quero saber. Eu vou dizer, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja a glória e o louvor e o poder. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja a glória e a adoração. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja a glória e o louvor e o poder. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja a glória e a adoração. Aleluia. Feche seus olhos agora por um minuto. Espírito Santo, nessa noite tão singela, tão simples, em que o Senhor deixa o seu trono, com anjos em volta, cantando músicas lindas, maravilhosas, que ao ouvido humano nunca foi permitido ouvir. E o Senhor se digna a descer até nós e vem ouvir a nossa música. Nós não merecemos isso. Não merecemos a tua presença entre nós. Mas a tua misericórdia é tão grande, Deus, que mesmo assim o Senhor vem até aqui. Espírito Santo, daqui a pouco essas luzes vão estar todas apagadas, não vai ter ninguém aqui dentro. Vai vir a madrugada
Nesse espaço só vai haver silêncio. E o Senhor não vai estar mais aqui. Mas agora o Senhor está. E existem pessoas aqui essa noite que estão precisando do Senhor. Existem pessoas aqui que estão precisando desesperadamente de paz, de Deus, de perdão, de misericórdia. Então o Espírito Santo abraça essas pessoas agora. Faz que elas entendam que sem o Senhor não vale a pena viver. Sem o Senhor nós vivemos como animais pelo mundo, sujeitos a tudo. Mas quando o Senhor entra em nossa vida, nós passamos a ter um dono forte, supremo, poderoso, que cuida dos nossos passos, desde o nosso deitar, desde o nosso levantar até o nosso deitar, nos dando segurança, nos dando certeza de que pertencemos a alguém que cuida de nós. E se existe alguém aqui essa noite que ainda não teve a atitude de dizer: Jesus, eu te quero em minha vida, Espírito Santo, Deus, eu te quero em minha vida. Se essa pessoa não fez isso ainda, que ela tenha essa chance nessa noite. É o desejo da tua igreja que está presente aqui. É o desejo de cada um de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você continua orando, eu queria saber se tem alguém aqui essa noite que quer dizer sim para Jesus de uma vez por todas, sabe? Que já cansou de paquerar a igreja, mas quer tomar uma decisão, quer dizer: Jesus, eu te quero em minha vida, eu te quero em minha casa, em minha família, nos meus negócios, no meu trabalho. Eu quero ter cuidado sobre a minha casa. Tem alguém aqui que quer dizer sim para Jesus essa noite? Levanta uma de suas mãos. Tem alguém? A primeira pessoa levantou a mão aqui. A segunda pessoa onde está? Onde está a segunda pessoa? Eu vou chamar o pastor Eliseu Bela aqui à frente. Ele vai orar por essas pessoas que estão levantando a mão. Eu sei que tem mais alguém na galeria, aqui embaixo, lá atrás. Pode baixar sua mão aqui. Deus te abençoe muito. Onde está a segunda pessoa que quer receber Jesus essa noite? Pastor Eliseu. Tem várias coisas que não podemos esconder. O amor é um deles. A dor é outra. E o espirro, quem pode conter? Por mais que a gente pega na unha assim, a gente prega, morre, tal, mas vai sair. E o amor é Cristo, ninguém pode esconder. Ninguém. Querido, você que levantou a mão, ou ainda não levantou, mas também não quer levantar, mas quer decidir, vem aqui para te dar um abraço em nome de Jesus. Assim como o Sérgio Lopes não era conhecido aqui, assim, no físico dele, na televisão todo mundo conhece, mas poder tocar, mas ele hoje é conhecido. Hoje ele é conhecido, porque ele veio aqui, ele subiu aqui, cantou para nós. Vem cá, em nome de Jesus, vem cá. A Mariana veio aqui à frente, porque ela quer a companhia do Senhor em todo o seu viver. É assim, Mariana? E ela está se apresentando. Não quer fazer isso também? Agora? Você não quer fazer isso agora? Em nome de Jesus? Como nós cantamos junto com o Sérgio, estende sua mão para cá também, abençoando a Mariana, por favor. Pai de amor, estamos pedindo, teu povo está pedindo com as mãos levantadas sobre a Mariana, que abençoe abundantemente nessa decisão, que jamais ela voltará para onde era, mas agora ela tem rumo ao céu, endereço certo ao céu, pelo sangue de Jesus que foi derramado por ela e por todos quantos creem na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoe a sua família, seus amigos, seu trabalho,
todo o seu movimentar, que seja abençoado pelo Senhor. E que, onde ela vive, ela possa mostrar que agora ela encontrou Jesus como Senhor e Salvador. E ela pode dizer que mudança admirável na vida provém, pois Cristo minha alma salvou. Abençoe a Mariana abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Pode baixar a mão. Eu não sabia que o Sérgio tinha acabado ainda. Ele falou, segue essa parte está errada. Agora, queridos, amanhã nós continuaremos o nosso aniversário. E você continua sendo nosso convidado, só que o Sérgio não virá mais. O pastor Sérgio Lopes não virá. Amanhã, quem vai estar na tribuna, como eu estou aqui dirigindo, é o Sérgio Henrique. É outro Sérgio, não é cantor também não, viu, Sérgio? Sérgio Henrique. E quem vai assumir a tribuna para falar é esse que vos fala. Que há 32 anos continuamos falando, não sempre, né? Mas no domingo, passa 3, 4, passa um mês, a gente volta, passa 6 meses, a gente volta. De vez em quando, porque nós temos bastante pregadores, e não é um só que prega. E você é nosso convidado para estar na parte da manhã, escola bíblica, e depois, 7 horas, você está convidado a continuar, comemorar conosco. Vinde e agradecemos e agradecer comigo, com todos nós que estamos aqui. Nós estamos então terminando essa parte, mas o nosso, não sei se o nosso ministério está à porta para poder cantar enquanto o pessoal vai saindo. Pode? Cadê? Pode ser? Cadê o nosso ministério? Né? Não faça. Algumas pessoas pediram para que a gente trouxesse um CD coletâneo. E eu tinha parado de vender, mas nós trouxemos alguns hoje. Esses CDs estão lá fora com o Fábio. Custa R$10, são 18 músicas em cada um desses CDs. É uma coletânea. Coleção 1 tem 18 músicas, coletânea 2, outras 18, coletânea 3 e coletânea 4. E além, custa R$10, mas se você quiser levar mais de um, ou se não tiver com dinheiro, o Fábio está passando também cartão de débito lá. Acho que crédito também, você vê lá comigo. Tinha um violão por aqui, não tinha? Estou vendo ter visto um violão por aqui. Uma música chamada Canaã, lá acho que é a primeira, lá, a segunda música lá em cima do Data Show. Vou cantar essa música com a igreja, que eles vão acompanhar aqui pelo Data Show. Canaã, o nome da música. Vamos lá. Junto comigo, no ritmo da música.
coração, quem invade um coração por uma noite só. Não é não. A alegria verdadeira é uma paz no coração que não tem fim, não tem fim. É saber que és filho de Deus, que nada nesse mundo vai te machucar, não vai te machucar. Caminha pra frente, falou, com certeza de chegar um dia em Canaã. Eu vim aqui te avisar, e a solução chegou, a vida vai mudar. Meu pai, agora eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, só quem tem certeza que vai ter. E outra vez, mais forte ainda. E caminhando eu vou para onde? Mais uma vez. Obrigado, Marquinhos. Um, dois, três, e caminhando eu vou para Canaã. Mais uma, quero ver. Vou explicar de novo o que é alegria. Alegria não é sensação que invade o coração por uma noite só. Não é não. Não é não. Alegria verdadeira é uma paz no coração que jamais tem fim, meu irmão. Sabe o que mais? É saber que és filho de Deus e nada nesse mundo vai te abalar, não vai te abalar. Caminha pra frente, falou, com certeza de chegar de Canaã. Vim aqui te avisar que a solução chegou, tua vida vai mudar. Me acompanha porque agora eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Quem vive? Quem reina? A Ele. Obrigado, pastor Eliseu. Que a graça do Senhor seja por todo o teu povo, para todo o teu povo. Que a noite seja de refrigério, de meditação. E se amanhã nos pertencer, possamos voltar aqui com alegria, com satisfação. Todos dizem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, Sérgio. Mais uma vez, Queridos, muito obrigado pela sua presença. Se puder voltar amanhã, eu vou ficar mais contente ainda. Mas eu já estou muito contente da sua presença nos nossos 32 anos de existência em Nova Iguaçu. Que Deus nos abençoe abundantemente. Se puder atender o Sérgio Lopes, os seus discozinhos, pode atender, sem problema nenhum, tá bom? Deus nos abençoe abundantemente.
Somos tão cansados e marcados pela dor. Não importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, tendo ódio em cada olhar. Eu só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei um grande esforço, contemplar a luz. Quem é aquele homem que chama de Jesus? E comigo dividia ali solidão, vergonha e dor. Porque tantos lhe odiavam e outros me davam amor. Teu olhar Estará